no ar mais um Saúde em Pauta e, como sempre, trazemos para vocês um programa especial que vai te trazer informações sobre qualidade de vida. E o tema de hoje, gente, é fantástico. Coração, né? O coração, ele é muito ligado a um sentimento nobre. Quando a gente fala, a gente usa de metáfora, né? Coração, a gente já liga ao amor, né? O que é esse órgão tão importante para o nosso corpo, né? Como ele funciona, como a gente deve cuidar dele, né? Quais são os fatores de risco, as principais doenças e como manter o coração saudável. Para isso, fomos recebidos, nossa equipe toda, aqui no Sincor, no consultório do Dr. Rui Morando, ele que é médico cardiologista. Muito obrigada, viu, pela recepção, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Então vamos conversar sobre o coração, vamos. né? Qual a função do coração, qual a importância dele para o nosso corpo? Olha, o coração é um dos poucos órgãos do nosso corpo que não tem descanso, né? Ele nutre todo mundo, todo o tempo e nutre de acordo com a tua demanda, com as suas necessidades, né? Então, se um coração trabalha no corpo de uma pessoa saudável, ele acaba sendo um órgão saudável, porque ele tem toda uma ordem de trabalho. E quando ele trabalha no órgão de uma pessoa que não é tão saudável ou que não se cuida, né? Ele acaba tendo trabalhos dobrados ou triplicados, né? Tem um impacto muito grande na sobrevida desse órgão, porque é um órgão que tem que ser cuidado com muito carinho, mas é que ele é um órgão muito delicado. Para você ter ideia, você nasce, quando você termina o seu desenvolvimento, o teu coração pesa em torno de 100, 120 gramas. E como ele é um músculo, quando ele começa a trabalhar demais, ele hipertrofia. Hipertrofia no teu músculo esquelético, porque você treinou, você fez um exercício, isso é saudável. Para o coração é uma agressão. Por mais que ele trabalhe, por mais que ele dure, quanto menor o tamanho dele, isso é um significado de mais cuidado para esse órgão, né? Então nós temos que cuidar dele com muito carinho. Olha só, gente, quando a gente assim engravida, né? Vou falar como mulher agora, né? Quando a gente engravida, a gente já, enquanto não viu o coraçãozinho, né? Você fala, ai, pronto, agora eu tenho vida, né? Dentro de mim, sendo gerada. É muito fantástico, né? Todas as associações que a gente faz aí com o coração, né? Como que a gente cuida desse coração, doutor, hoje em dia, né? Quais são as principais doenças relacionadas ao coração? Olha, o coração, ele é causa de mortalidade por várias doenças. Hoje, para você ter ideia, as doenças relacionadas ao coração são as doenças cardiovasculares, que tem também o AVC, tem as tromboses. Essas doenças são a primeira causa mundial e vai se permanecer ainda por muitos e muitos anos, segundo a estatística da Organização Mundial de Saúde. Então é a primeira causa de mortalidade no mundo moderno. Supera as guerras, supera todos os tipos de câncer. Quais são as doenças mais interligadas ao coração? Antigamente você via falar, olha, fulano faleceu por diabetes. Hoje, dificilmente, com os recursos que se tem e os conhecimentos que se tem, uma pessoa vai falecer de diabetes. Ela vai falecer de complicação do diabetes. E uma das principais complicações do diabetes é o infarto do miocárdio. Entendi. Certo? Então, juntamente com um diabetes, temos quem? Temos o tabagismo, que ainda é uma causa alta. Temos a hipertensão arterial, que é uma das doenças mais prevalentes na população. Aí vem outros fatores que a gente chama de ingredientes ou fatores de risco. Vem o colesterol, vem o triglicérides, vem o ácido úrico, vem o sobrepeso ou obesidade, vem o sedentarismo, uma situação, uma síndrome que está crescendo muito nos últimos anos e hoje ela é uma das mais prevalentes também, que é a apneia do sono, que é o ronco com apneia, que é uma doença hoje, que é uma situação muito preocupante na medicina. Por último, não podia deixar de ser o estresse emocional. Então, esses fatores, esses ingredientes, a gente os chama de fatores tratáveis ou modificáveis, porque todos eles têm tratamento, todos eles têm reversão.
Só 2 situações, que fora essas 10, não tem reversão, que seria a genética e a idade. Que se elas estiverem sozinhas, com outros fatores controlados, elas perdem força. Porque eu tenho uma genética muito avançada para doenças cardíacas, eu estou fadado a ser um cardiopata, desde que eu me comporte precocemente, já de forma saudável. E tem assim, a gente vê hoje casos que parece que a gente não via antes, ou de repente a gente não tinha tanta informação, né? Não sei. Mas de pessoas cada vez mais jovens, né? Ai, não sentiu nada, acha que não tem nada, né? E de repente foi, né? E aí um infarto, foi um AVC e foi... Né? Por que isso acontece, né? Hoje não tem mais tanta idade, parece. Não, é que tem ficado cada vez mais precoce, né? Antigamente, quando você ouvia falar de uma pessoa que morreu de infarto, não, já era um senhorzinho, já tinha mais de 60, 70 anos. E hoje não, hoje pessoa jovem tem sido acometida. Apesar das informações serem muito maiores do que antigamente, os recursos para tratamento, mas a agressividade do mundo atual tem sido muito implacável para desenvolver essas doenças do coração. Apesar de ter procurado check-ups e tal, mas elas têm se cuidado menos. Poderia se dedicar mais, a gente pode falar com mais detalhes isso, certo? E por que são pegas de surpresas? Porque, às vezes, as mortalidades provocadas pelo coração, pelas doenças cardiovasculares, certo? Elas não dão aviso, elas não dão sintomas. E às vezes o sintoma já é o evento, já é o infarto, já é o AVC, certo? Então, essa é a preocupação da gravidade das doenças cardiovasculares, principalmente do infarto. Você colocou, doutor, como um dos fatores, né? Mas assim, o estresse, né? Ele acaba, eu acho que colaborando também até pra gente não se cuidar e olhar para as outras coisas, não olhar pra gente, né? E até intensificar os outros aí, fatores de risco, como a gente estava conversando antes, né? Por isso que eu tô colocando dessa maneira. O estresse, a gente costuma dizer que ele acaba contaminando, é uma situação emocional, mas ele contamina todo o físico da pessoa, né? Porque a pessoa acaba não dando o devido valor, ou às vezes ela não está motivada, ou às vezes ela está depressiva, está compulsiva, e ela acaba não valorizando essa prevenção. Que é necessária, né? Doutor, a gente pode ir para o rápido intervalo? Pode ser? Sim. E a gente já volta conversando com o doutor Rui Morando sobre o coração, fatores de risco, como manter um coração saudável. E a gente vai conhecer no próximo bloco quais são os exames preventivos, os exames para tratamento, né? E como você se prevenir aí para manter seu coração batendo aí com muita saúde sempre. Até já! Estamos de volta com Saúde em Pauta, conversando sobre o coração, né? Nosso entrevistado de hoje, que fomos recebidos aqui, é o Dr. Rui Morando. Doutor, tem idade, tem alguma indicação de quando a gente começar a se prevenir, a investigar, para saber se o nosso coração está saudável, se a gente é predisposto para algum tipo de doença que pode afetar o coração? É uma pergunta interessante, né? E é dúvida de maior parte da população. Não existe uma regra, certo? Esses cuidados têm que ser o mais precoce possível, né? Isso desde a nossa infância, se os nossos pais já tiverem cuidados, com certeza nós cresceremos muito mais saudáveis. Agora, a partir de que idade que a gente deveria começar uma prevenção mesmo, procurando um médico clínico ou um cardiologista já diretamente, vai depender muito de 2 fatores. Da sua genética, se você tem uma genética muito forte, é filho de pai ou mãe que teve infarto ou que tem doenças cardiovasculares, certo? Ou se você, pai, mãe ou tios, ou até mesmo irmão mais velho, né? Ou se você está com um estilo de vida descuidado, né? Ou seja, se você está com sobrepeso, se você está se alimentando mal, passando uma fase importante de estresse, sem fazer exercício, né? E aí vale a pena você já, de forma já mais proativa, já mais cedo,
começar uma investigação para passar a se conhecer. Então, tem exames básicos, né, que já faz com que a gente já começa a se prevenir já bem cedo, né? Porque a maior parte desses ingredientes que nós citamos, eles são silenciosos. O colesterol é silencioso, a hipertensão pode ser silenciosa, o sobrepeso ou a obesidade, às vezes a gente não valoriza tanto, mas isso já está contribuindo para desenvolver de forma silenciosa a doença cardíaca. Então, não custa, não precisa já de início você fazer um exame muito sofisticado. Apesar da tecnologia ter avançado muito na cardiologia, mas hoje nós temos que começar com o básico, né? Criar esse hábito, o médico que for te assistir já vai ter elementos para te orientar. Se você tem que cuidar mais da tua glicose, do teu colesterol, do teu ácido úrico, da sua pressão, do teu sobrepeso, né? E para depois aí a gente passar por uma segunda etapa, que é uma etapa de suspeita, que é uma etapa mais investigativa, né? Que aí já entra os exames que tem uma sequência já lógica, né? Você passa por um eletrocardiograma, que é um eletro de repouso, que numa pessoa jovem, às vezes ele é inocente, mas aí você provoca esse coração a trabalhar, né? Fazendo um teste ergométrico, fazendo uma esteira, uma bicicleta, você põe aquele coração sob estresse e se ele tiver alguma dificuldade, ele já pode dar, mesmo sem sintomas, ele já pode dar alteração no eletro. A partir daí, o médico que te assiste, ele vai aprofundar os exames. Ah, não, esse não foi muito esclarecedor, nós temos que passar por uma segunda etapa. Aí já vem uma etapa mais sofisticada, que são os exames de imagem, que seria a medicina nuclear. E por último, existe, antes do padrão ouro, né, que a gente estava falando antes, que é o cateterismo, que é o exame invasivo, existe a angiotomografia de coronária, né, que é o exame mais sofisticado e que nos mostra as coronárias, que é onde ocorre o sítio dos infartos ali, com uma precocidade maior se está tendo agressão, para que a gente seja mais agressivo nesse tratamento ou na investigação. E aí depois o cateterismo é um dos últimos recursos, é isso? Porque o cateterismo, ele é um exame diagnóstico e ele já trata. Porque a partir do momento que você faz o cateterismo, você tem uma obstrução, ou no momento do infarto, você faz um cateterismo que a gente chama de resgate ali, assim. O indivíduo já tem uma obstrução, ela pode ser desobstruída por esse exame, por esse procedimento, que seria uma angioplastia, que é uma desobstrução de uma artéria para recanalizá-la. E ele também vai direcionar os casos que não são para angioplastia, os casos que são para cirurgia e os casos que são para tratamento medicamentoso, tratamento clínico, né? Eu tenho um caso de uma pessoa que trabalha comigo que ele tem diabetes, né? Tem alguns fatores aí de não se movimentava, não fazer exercício, tem vários dos fatores de risco aí que você estava me colocando. E aí ele começou a passar mal, e aí foi ver, eu sei que ele internou e teve que colocar ponte de safena. Enfim. Quando são lesões múltiplas, ou lesões que não são passíveis, que são muito risco fazer uma angioplastia, aí esse paciente ele é levado para uma revascularização, que aí ele põe uma ponte de artéria ou uma ponte de veia, ou várias, né? Então, mas se você se cuidar, né, doutor? Sim. Se você fizer os exames básicos, e se conhecer e se prevenir, não precisa chegar até aí, né? Sim. O mais importante, né, é definir metas, né, para cuidar da saúde, não esperar os problemas aparecerem, né? Então, da mesma maneira que você foca profissionalmente, tendo um objetivo, você tem que ter com a tua saúde, né? A partir do momento que você se propor a ter uma alimentação saudável, que essa alimentação seja perpetuada, a atividade física, a mesma coisa, né? E não fazer eventualmente, né? Eu vou fazer uma caminhada. Tem pessoas que são privilegiadas,
mas outras precisam de uma disciplina, né? De fazer uma academia, praticar um esporte ou algo parecido. E aí, nas consultas, doutor, além de ter todos esses hábitos saudáveis, né? Nas consultas, você falou de alguns exames básicos, tudo, mas vi que eu não tenho nada. Qual a periodicidade que eu tenho que vir? A gente costuma, o homem já é uma linha de corte aí com os 40 anos, né? E a mulher um pouquinho depois dos 45, porque ela já está próximo da pré-menopausa, menopausa, que são fatores que a expõem muito a risco de doença cardiovascular. E o homem um pouquinho mais precoce, porque ele já tem alguns riscos aí mais ligado ao estilo de vida, por descuido. A mulher é um pouco mais regrada, um pouco mais disciplinada. A gente acha que sim, né? Tomara que sim, né, doutor? Mas tem que se cuidar, né? Sim, não tem. sim, eu sim. acho que a gente passou aí por um período da pandemia que muita gente, né, ficou com um certo atraso também, né? De não fazer esses exames periódicos, de, né? Tá buscando algumas informações mais online, porque não tinha esse contato, Sim. só nas emergências, né? Então eu acho que agora que a gente retomou, né, e tudo, a gente tem que se cuidar mesmo, Sim. né? A pandemia colocou muita gente à prova, né? Porque são pessoas que se descuidaram, cresceu muito a obesidade, cresceu muito as doenças do emocional, né? Ou aflorou ou piorou muito o tratamento de algumas delas, que isso está por trás do desenvolvimento de outras doenças que podem afetar o coração, como a hipertensão, o diabetes, né? Esses são... E esse emocional também como um fator importante de gatilho para a doença cardiovascular. Porque às vezes o indivíduo colecionou tantos ingredientes para a doença de forma silenciosa, às vezes um momento de estresse foi um gatilho para ele ter um ataque cardíaco, ou seja, um infarto do miocárdio. Certo. Então, para a gente fechar, doutor, o programa de hoje, para a gente manter, eu sei que você falou disso o tempo inteiro, mas assim, para a gente fechar com chave de ouro, né? Para a gente manter um coração saudável, qual que é a dica do Dr. Rui? Ela é bem abrangente, né? Então vamos lá, vamos nos alimentar de forma correta, cuidar do corpo e da mente, né? Então alimentar de forma correta, fazer exercício de forma regular, as condições do corpo, né? O sobrepeso, a obesidade controlada. Se você é um hipertenso, se você é um diabético, não se contente com o tratamento razoável, você tem que atingir as metas de controle, né? Pressão 12/8, a glicose no lugar. Se você está passando por um distúrbio emocional, corrija isso. Corrija se a tua esposa ou a tua parceira comenta que você tem um distúrbio do sono, né? Que você ronca muito, que você dá umas paradinhas. Isso é um fator de risco muito sério para desenvolver doença cardíaca, que é a apneia do sono. E cuide bem da sua mente. Doutor, muito obrigada, viu? Por nos receber aqui, pela participação no Saúde em Pauta. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, volto sempre. Com certeza voltaremos aí para outros temas que já abordamos aqui, até que já combinamos, né? Com certeza. Outros temas aí para a sua qualidade de vida virão, com certeza. E muito obrigada pela sua companhia também, até a próxima. Tchau!